Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Eduardo, faço parte do IBCP, Instituto Brasileiro de Capacitação Pública. E na data de hoje, damos continuidade em nosso projeto de lives de conteúdo e informação de uma forma gratuita para todos vocês. Nesse encontro, nossos convidados são eles, o Jairo Seger, advogado e assessor jurídico, e André Camilo, advogado e consultor jurídico. A pauta, então, da nossa aula de hoje é home office nas câmaras municipais e os cuidados dos administradores em tempos de Covid-19. Nosso encontro vai ter uma duração média de 60 minutos e a interação com perguntas e dúvidas são sempre bem-vindas. Nesse momento, então, passo a palavra para vocês aí, guris. Ok. Doutor André, faz as honras? Pode ser, doutor Jair. Boa noite a todos os amigos, internautas, as pessoas que nos assistem através da rede mundial de computadores, aqueles que nos têm distantes dos nossos lares, porque estamos aqui tentando, de alguma forma, trazer informação para auxiliá-los na resolução de problemas, muito embora os problemas tendem sempre a se disseminar com um tamanho, uma gravidade muito maior do que a gente consegue resolver, mas estamos aí, né, doutor Jair? Talvez nessa noite, nesse breve espaço de tempo, a gente consiga trazer algumas informações, trocar algumas dicas sobre como vereadores e câmaras municipais poderão se comportar ou deveriam estar se comportando nesse período tão complicado quanto é o que enfrentamos em face da pandemia mundial do novo coronavírus, da Covid-19. Doutor Jair, faça as honras da mesma forma. Boa noite a todos, é muito bom estar aqui do lado de um companheiro de trabalho mais do que qualificado, doutor André, companheiro de vida já, e tratando de um tema tão importante para nossas câmaras de vereadores, nossas prefeituras, que é esse momento de pandemia, um momento que talvez a nossa geração nunca tenha visto, a minha geração, nasci no ano de 80, 1980, de 80 para cá, nunca tivemos algo parecido com isso, e acredito que a maioria das gerações também não viveram o que nós estamos vivendo agora. Mas a pandemia, por si só, ela não retira aquilo que está instituído, as regras instituídas na Constituição Federal, na Constituição Estadual, no regime jurídico dos municípios, na lei orgânica dos municípios, nós temos que segui-los. Então, o objetivo desse bate-papo aqui com o doutor André é colocar para vocês, vereadores, presidente de Câmara de Vereadores, os cuidados que vocês devem ter para não se complicarem depois numa prestação de contas, não se complicarem depois com o Tribunal de Contas ou com o Ministério Público na instituição de medidas preventivas ao Covid-19. Doutor Jairo, eu tomei a liberdade, conforme nós havíamos conversado, de fazer uma breve referência a algumas situações que são importantes para que a gente debata, né? E interaja com as pessoas que estão nos assistindo, que quiserem aí já fazer seus questionamentos na sequência. E eu vou tomar a liberdade, já que o Eduardo inicialmente fez essa referência da questão do home office, e dividir em 5 grandes temas. E esses 5 grandes temas, né, nós vamos começar lá pelo início, conhecimento da existência da pandemia, né, da existência dessa nova realidade, os problemas que se deram na sequência em razão disso, para que após a gente chegue ao final para tratar de um assunto que interessa muito, que é a questão da aplicação de recursos públicos referente à Covid, né? E problemas que isso pode ocasionar tanto para o Legislativo quanto para o Executivo. Mas, Jairo, me diz uma coisa, e nesse primeiro grande tema, qual a tua percepção? Porque as pessoas que te conhecem, assim como eu e grande parte dos advogados e vereadores desse estado, do Rio Grande do Sul, né, as pessoas que frequentam os cursos do IBCP, que frequentam os cursos onde você palestra, ou onde nós trocamos figurinhas, né, em alguns eventos, as pessoas sabem que você tem não só opinião, mas também você tem condição, né, pela atividade que exerce, de
exarar essa opinião sobre temas espinhosos, né? Como é o caso do distanciamento social. O distanciamento social foi o primeiro grande instrumento utilizado pelo poder público para poder impedir a proliferação, né, da contaminação com o Covid-19. E na tua visão, qual foi a grande situação que trouxe prejuízo para os legislativos com essa situação do isolamento social das pessoas não podendo participar mais de sessões ou as sessões não podendo ocorrer? O distanciamento social, na tua concepção, foi uma medida adequada em face do enfrentamento à Covid-19? Quero te botar nessa ajuda, cara. Não, eu tenho uma opinião bem informada sobre isso, que o distanciamento social, sim, é importante, mas não da forma como ele foi aplicado. A minha opinião pessoal é de que o distanciamento social deve se dar com os grupos de risco. O grupo de risco fica distante, fica em casa, se isola totalmente, faz um lockdown nos grupos de risco. Agora, o distanciamento social entre quem não tem nenhum tipo de problema físico, nenhum tipo de problema, nenhuma predisposição a doenças, ele teria que ser mais abrandado. Por exemplo, eu não vejo motivo para home office, um servidor de Câmara de Vereadores, jovem, saído agora do quartel, do Exército, e que tem toda a vida pela frente. O vírus não vai atingir essa pessoa. E se atingir, não vai ser uma gravidade a ponto de levá-lo às últimas consequências. Porque o que nós temos visto hoje do histórico do vírus é que ele tem atingido principalmente, maciçamente, pessoas com idade avançada e pessoas com comorbidades, que são pessoas com outras doenças, diabetes, câncer, são pessoas que estão com o seu sistema imunológico abatido. Então, na minha opinião, o distanciamento social começou muito cedo e de forma muito horizontal, pegando todo mundo. E é isso que vem trazendo problemas para os nossos municípios e problemas de pessoas que estão agora batendo na porta das câmaras de vereadores pedindo ação para os vereadores. Olha lá, cobre lá, precisamos abrir o comércio. Só que agora era a hora de nós termos um distanciamento social efetivo, porque nós estamos no inverno, todo mundo sabe que o inverno gaúcho é um inverno pesado, é um inverno frio, com chuva, e tem tudo para o vírus se disseminar. Mas lá em março, lá não era momento de se fazer o distanciamento social tal qual foi feito naquele momento. Mas tudo bem, na minha opinião, isso aí é a bola passada, erros que se devem ser aprendidos, né? Mas eu vejo o distanciamento social, e aí sim, a aplicação do home office nas câmaras de vereadores com muito bons olhos, porque espero que o home office nas câmaras de vereadores, em alguns cargos, todos não, logicamente, né? Mas eu vejo com bons olhos o home office em algumas câmaras de vereadores, porque ele traz, de certa forma, economicidade ao poder público. Porque não é necessário que um advogado esteja lá, cumprindo a carga horária dele, gastando energia elétrica, gastando internet, gastando, enfim, tomando a água mineral da Câmara de Vereadores, estando lá ocupando um espaço, se ele pode produzir tanto ou mais, estando no seu ambiente de trabalho em casa, né? Claro que esse profissional não pode aproveitar o home office para trabalhar no seu escritório particular. Aí sim, aí você entra em situações de improbidade administrativa, patente. Mas o home office, na minha opinião, é algo que veio para ficar. As sessões online também, talvez elas voltem a ser como eram antes, mas se abriu agora uma porta para que as sessões também possam ser, sessões legislativas também possam ser feitas à distância, sem a necessidade da presença física do vereador dentro da Câmara de Vereadores. Jairo, eu concordo contigo plenamente, grau, número e gênero. Nós iniciamos muito cedo o distanciamento, com medo, muito em razão do medo, mas há que se referir também que algumas câmaras não adotaram as medidas necessárias, acreditando de que isso não
teria o efeito, né, que a pandemia não traria o efeito que acaba trazendo, que nós estamos vivenciando hoje. Então, situações que deveriam ter sido implementadas lá no início, lá no mês de março, acabaram não ocorrendo, como, por exemplo, a edição de normativas estabelecendo a possibilidade do home office, não foram estabelecidos critérios claros para a realização de sessões em plenário virtual. Muitas câmaras sequer contrataram ferramentas jurídicas, ferramentas tecnológicas e através de mecanismos jurídicos válidos para poder se valer dessas ferramentas e assim realizar o seu trabalho, e ficaram à mercê daquilo que é o que mais atrapalha a atividade legislativa, que é a desconfiança da população por acreditar de que os vereadores trabalhando em home office, que o servidor em home office ou o vereador em plenário virtual não estaria desempenhando as suas funções. Porque para algumas pessoas o controle da atividade de alguém só se dá pela visualização. Eu tenho que ver você trabalhar para saber que você está trabalhando, o que é um grande equívoco. Mas ainda, pelo distanciamento não social, mas pelo distanciamento político que as casas legislativas tiveram com relação aos representados, né? Algumas câmaras se distanciaram enormemente da população, e fez com que isso chegasse a acontecer. Bom, vocês estavam tão distantes que agora não adianta vocês dizer para nós que vocês estão em home office. Para nós, vocês não estão trabalhando. Não adianta vocês dizer que estão trabalhando através de plenário virtual, porque eu não acredito, porque vocês estão fazendo de conta. Mas isso se deu pelo distanciamento. O distanciamento político que as casas acabaram realizando em um momento que a gente não sabe precisar. Então, com relação a essa questão do isolamento social, se no início algumas câmaras, na minha opinião, tivessem tomado as medidas adequadas, tanto na esfera administrativa, para estabelecer o que tu disse, de uma forma muito inteligente, uma sacada muito adequada, pessoas que têm grupo de risco devem ser distanciadas, porque elas estão predispostas a serem contaminadas, a terem problemas com se contaminadas. Pessoas que não possuem não estão no grupo de risco, poderiam continuar exercendo as suas atividades. Mas também se criou uma aura de desconfiança ao ponto em que algumas câmaras faziam lockdown, né, do trabalho legislativo, home office para todo mundo, mas na realidade não há uma prestação de contas desse trabalho. Então, o trabalho, mesmo em home office, deve ser prestado, é um trabalho que tem que ser justificado para a população. Então, relatórios, reuniões, transmissões ao vivo, isso tudo facilitaria, as pessoas saberiam que os seus representantes estavam agindo. E isso faltou em muitas câmaras. Então, com certeza. E eu tenho um exemplo claro, eu tenho um exemplo prático disso aí, na condição de chefe de gabinete de liderança aqui na Assembleia Legislativa Gaúcha. A Assembleia, desde o começo da pandemia, desde março, metade de março, também entrou em home office, e as sessões, a partir de abril, começaram a ser também virtuais. Só que com um diferencial. A Assembleia tem todos os canais, tem o canal do YouTube, tem o canal no Facebook, tem a TV Assembleia, que transmite as sessões virtuais, e nós, servidores, nós temos uma prestação de contas para fazer. Todo mês nós fazemos um relatório de nossas atividades e entregamos no setor, no departamento de pessoal. Então, o home office, como eu disse antes, ele não significa férias. Você não está de férias, você está em casa, trabalhando a serviço do teu empregador. E é isso que as câmaras de vereadores deveriam fazer. Regulamentar o home office, cobrar relatórios, comprovações de que a pessoa está trabalhando e, claro, orientar a pessoa. Por exemplo, a nossa equipe foi toda ela orientada. Você está em home office? Ok, você está em home office. Então, às 4 da tarde, você não pode estar no mercado, não pode estar no supermercado. Às 2 da tarde, você não pode estar numa agência bancária. Nós cobramos da nossa equipe isso. Você quer ir na agência bancária? O horário da Assembleia acaba o meio-dia, começa 1h30. Então, você, em casa, em home office, você tem do meio-dia a 1h30 para ir no banco. Você quer ir no mercado? O horário da Assembleia termina às 6h30 da tarde, 18h30. Então, você vai no mercado depois das 18h30. É isso que nós cobramos dos nossos colaboradores aqui da Assembleia, pelo menos as questões sobre a nossa chefia, né?
Então, o home office não é um liberou geral. O termo home office é um brocado americano, um brocado inglês, né? Uma palavra em inglês que significa trabalho em casa, para aqueles que não estão habituados. Mas não é só o significado do trabalho, da palavra. É que nós, brasileiros, eu me incluo nisso, eu não moro em outro país, eu não moro com a Alice no País das Maravilhas, eu moro no Brasil, assim como o Dr. Jairo e uma série de outros advogados e pessoas que labutam em favor do bom exercício da função pública. Nós não podemos nos distanciar disso, mas nós, brasileiros, temos o mau hábito de customizar termos de outros países e transformar a nossa maneira de agir. E se o trabalho é em home office, é em casa, você deve cumprir a sua carga horária. Tá? É o que acontece também, é uma coisa que me chateia muito, é a questão envolvendo, próximo a essa situação, que é a redução da jornada de atendimento, que iniciou como permissivo, né, para redução da jornada de atendimento, para dar economicidade ao setor público, e virou Casa da Mãe Joana, onde os municípios, a carga horária da jornada de trabalho é reduzida por decreto, é reduzida por portaria, como se o servidor que fosse contratado para trabalhar 40 horas pudesse trabalhar só 30, e nas outras 10 horas ele pode ir fazer festa, ele pode ir para a rua. Não, é jornada de trabalho que foi reduzida, jornada de atendimento. Conheço municípios, doutor André, conheço um município que está em turno único já há 2 anos, direto, sem voltar, com carga horária reduzida, né? Ao invés de ser 7 horas, é 6 horas de carga horária. Existe uma série de problemas nisso, e vale referir para aqueles que estão nos assistindo, de que a própria instituição representativa dos prefeitos e dos municípios gaúchos tem uma orientação de que essa redução na jornada de atendimento não importa em redução da jornada de trabalho. O servidor tem que ficar dentro do local de trabalho, exercendo a sua atividade de forma como vinha fazendo, só não atendendo as pessoas. Agora, o home office, para alguns, é como se fosse um período, estamos em férias, 4 meses, desde março, estamos em férias, não temos nada para fazer. Antes na Câmara eu já não fazia nada, agora em casa que eu não faço nada mesmo. Ocupo meu tempo, inclusive, para fazer campanha em favor de esse ou aquele pré-candidato, ou de divulgar as minhas ideias, minhas opiniões, mas esqueço de que eu deveria estar agindo como servidor, que sou e remunerado para tanto, e devo estar atendendo as demandas da população. O home office não é só a alteração do local da prestação de serviço, não da prestação de serviço. Então, não pode haver a customização do procedimento. O procedimento... E nem da carga horária. Exato, é a carga horária, como você disse. Não é porque eu estou em home office que eu posso ir na farmácia, não é porque eu estou em home office que eu posso ir no banco. O horário de banco, horário de farmácia são os horários próprios pelos quais eu tenho autorização para não estar no trabalho. Do contrário, eu tenho que deixar o serviço público. Não é o sabor do vento que eu escolho o horário do atendimento. A não ser aqueles que podem, né, que têm permissivos legais para exercer, para cumprir a sua carga horária fora do horário habitual, né? Mas aqueles que possuem de 8 às 12, de 13 às 18, ok, tem que cumprir essa carga horária. Então, isso é importante dizer, que essa situação envolvendo o home office não é para a população um nome bonito para desviar o servidor da atividade, do contrário. Certamente o doutor Jairo, assim como vivencia na Assembleia Legislativa, e eu, como vivencio nas minhas consultorias, os outros colegas que participam de vários grupos nesse sentido, sempre se colocaram e sempre se colocam considerando a situação de que o home office é só uma alteração do local da prestação de serviço. A prestação de serviço continua a mesma. No início lá da pandemia, eu fiz uma live com a coordenadora de ensino e educação do Tribunal Superior Eleitoral, a Ana Cláudia Mendonça, uma queridona, ela é uma expert nesse tema. E ela me colocou algumas situações bem interessantes, que às vezes que você disse que a Assembleia fez, mas que algumas câmaras não fazem, que é não somente dispensar da presença física
Não é o home office, não é só dispensar, vá para casa e trabalhe de casa. A Câmara Municipal tem que dar as condições para que esse servidor, o doutor Jairo, na condição de assessor na Assembleia, possa desempenhar as suas atribuições como se estivesse no local de trabalho. Essa é uma responsabilidade do Legislativo. Preciso de computador para trabalhar em casa. Usa o teu. Não, peraí, o meu não tem nada a ver com essa situação. Eu preciso de uma máquina que me permita trabalhar em home office. Eu posso levar que eu estou usando? Segundo a Ana Cláudia, o TSE adquiriu vários equipamentos e disponibilizou. Treinou os servidores, estabeleceu rotinas, né, para que os servidores pudessem desempenhar suas funções em casa e manter, inclusive, a sua sanidade mental, né? Porque muitos de nós, nesse período, tiveram embates de existências, embates existencialistas medonhos, né? Vou ser contaminado, vou morrer, não vou morrer, minha família como vai ficar? Então, isso tudo são situações, mas que, a meu sentir, foram dispensadas pelos parlamentos, pelas câmaras municipais. Muitas câmaras desconsideraram esse debate, simplesmente se negaram a tomar essa decisão. E eu temo de que isso pode levar muitas câmaras municipais, em um momento de pico, que me parece que no Rio Grande do Sul nós não atingimos ainda, em um momento de pico as coisas venham a piorar e se agravar ainda mais. E aí o trabalho legislativo, num período próximo às eleições, venha a ser tido com mais descrédito do que já tem hoje. Então, eu tenho um temor, doutor, de que esse home office, essas sessões online que as câmaras estão fazendo, sessões virtuais, de que muitas, e eu tenho certeza que muitas não regulamentaram isso. Isso aí é outra coisa que vai gerar problema, poderá gerar um monte de problema para os vereadores, para a mesa diretora, pela falta de regulamentação desse trabalho em casa, em home office, e pela falta de regulamentação de quais são as regras que regem a sessão virtual. Eu, pelo menos, conheço várias câmaras que começaram a fazer sessão virtual, mas não tiveram nenhuma alteração no seu regimento, nada, não fizeram nenhuma alteração regimental, colocaram servidores em home office, mas também não fizeram nenhum regulamento dando a base legal para que esse servidor pudesse deixar de comparecer todo dia na Câmara de Vereadores, anotar o seu ponto e ficasse em casa. Isso aí, uma fiscalização do Tribunal de Contas, com certeza, principalmente se houver denúncia, vai gerar algum tipo de problema para os gestores, para os ordenadores de despesa. Eu tenho câmaras na instituição, na UVB, que já estão com problemas sendo informadas via e-mail pela ouvidoria do Tribunal de Contas, pedindo comprovação da efetivação no trabalho de home office. Já iniciou. Esse alerta é importante, mas já iniciou. Os controles internos também, os controladores internos dos municípios que fazem um trabalho junto ao Legislativo, precisam ficar atentos, tá? Porque muitos departamentos de controle interno nos municípios são meras representações fictícias do Tribunal de Contas no município, e não são aquilo que efetivamente foram, não exercem a função para a qual eles foram instituídos, que é de consciência do gestor. Precisa a função preventiva. Precisa formar o gestor. Olha só, há uma situação que não está adequada, você precisa regulamentar de alguma maneira, ou precisa fazer com que isso cesse de alguma maneira. E muitos municípios terão problemas. Uma tentativa foi a edição da medida provisória 922, se não me engano, né, que tentou abarcar aí as responsabilidades, a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, que tentou abarcar, eliminar a responsabilidade dos gestores, desde que não houvessem, não fossem tomadas com intenção dolosa, né, com a tentativa de causar prejuízo ao erário. Bom, mas vale lembrar que é uma medida provisória. Medida provisória. E caiu já, né? Sim. Já caiu. Caducou. E aí o que acontece? Como é que ficam esses gestores que durante esse espaço-tempo agiram sem regulamentação? Porque muita gente achou bonito usar termo em inglês para justificar o fechamento das prefeituras. Aí não fizeram publicidade de nenhum ato,
deixaram de agir de forma adequada. As câmaras, me preocupa muito com as câmaras, porque o home office e o trabalho realizado através do plenário virtual, e muitas vezes contraria não só os dispositivos regimentais, mas também constitucionais no quesito publicidade. Cumprir os princípios, porque se está realizando sessões virtuais e servidores trabalhando em home office, que eu posso me permitir ao luxo de não cumprir os princípios constitucionais da administração pública, principalmente da publicidade, atender os requisitos de legalidade e constitucionalidade dos projetos. Eu costumo referir de que, ao final de tudo isso, se continuarmos colocando na conta do Covid-19 todos os erros administrativos cometidos, nem o tio Patinhas terá um cofre do tamanho suficiente para guardar tanto crédito. Nós não vamos conseguir guardar tanto crédito. Por conta dessa necessidade de, não, tudo bem, isso aí a gente pode fazer porque é por conta da Covid. Mas eu acho que os gestores precisam ter um pouquinho mais de cuidado, mais de zelo, né? E o distanciamento e consequentemente, a realização de teletrabalho e de sessões virtuais, ele foi um primeiro momento, uma primeira necessidade. Muitas câmaras sequer passaram por essa etapa. E agora, tardiamente, vão ter que fazer, em algum momento. Em algum momento isso vai ter que ser realizado. Já deveria ter sido feito lá no início. Gera o distanciamento, faz as publicidades adequadas, começa os trabalhos em home office para aqueles casos onde há grupos de risco. As situações em que vereadores... Faz os instrumentos legais. Os instrumentos... eu queria te referir, e que acontece, talvez as pessoas que estejam nos assistindo já tenham percebido isso. Há vereadores em que não vão à Câmara há mais de meses, tá? 2, 3 meses, porque são do grupo de risco, são idosos, possuem alguma doença, alguma comorbidade. Então, essas pessoas não têm ido mais na Câmara. Agora, pode, no imaginário popular, alguém imaginar que isso importaria em uma ausência do trabalho e poderia, né, em tese, levar à perda do mandato. São situações que a gente não pode excluir do imaginário e da análise. Então, há necessidade. O doutor Jairo foi muito feliz quando disse: falta regulamentação. Sim, os municípios precisam regulamentar os trabalhos em período de Covid-19, em pandemia. A Câmara Municipal precisa mais do que qualquer outro órgão, porque, sendo a Casa das Leis, você não pode admitir que a Casa das Leis, que não só além de fazer as leis do município, mas fiscaliza a execução das atividades administrativas, não tem regra alguma. E aí vira a casa da mãe Joana, não é? A casa do povo vira a casa da mãe Joana. E isso assusta, isso gera um desconforto muito grande para quem minimamente conhece as necessidades. E não é por falta de acesso à informação, né? Porque a informação está aí, são vários órgãos, várias entidades, vários institutos que estão disponíveis a prestar consultoria para as câmaras de vereadores. Não é por falta de informação, eu acho que mais é por um desleixo ou falta de vontade mesmo. Ou achar que, como sempre foi feito, vamos continuar assim, fazendo sem regulamentação, aquela velha história. Jairo, assim, existem duas coisas que me causam muita repulsa na atividade. Quando eu ouço alguém dizer, não, isso não dá porque não dá. O que acontece contigo? Eu sei que tu também se revolta com isso. Quando alguém encontra uma resposta, quando alguém encontra uma solução para um problema dizendo, isso não dá porque não pode. Ou isso não dá porque sempre foi feito diferente, nós vamos continuar fazendo assim. Esse conformismo faz com que a gente não consiga evoluir como sociedade. O país precisa evoluir. É uma nova realidade? Sim, mas nós temos que evoluir para essa nova realidade. As câmaras precisarão ter instrumentos de mecanismos tecnológicos que vão permitir a sua existência no futuro próximo? Sim, precisarão. Nós já estamos passando isso desde 2012, desde 2011, quando entra a lei de acesso à informação. Há uma grande necessidade, agora em agosto a gente tem a entrada em vigência da própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que as câmaras sequer fazem ideia, muitas delas, embora... A maioria. Como você bem referiu, muitas instituições, muitas empresas privadas, institutos, assim como o IBCP, vou fazer aqui o merchan da instituição, obviamente,
tem levado nos eventos que faz essas informações, mas as pessoas às vezes acreditam que isso é desnecessário. Comprar um ar-condicionado para a Câmara, comprar mais computadores para a Câmara. Eu hoje, numa postagem que eu fiz, um cidadão, que eu não sei quem fez uma série de postagens deselegantes. Eu, como não faço parte desse time, me referi lá na rede social dizendo o seguinte: olha, lamentavelmente, embora reconheça o seu direito de livre manifestação, terei que excluir as suas postagens porque estão equivocadas. Então, as pessoas ainda têm essa visão errônea de que não se pode gastar com o legislativo, mas não é gastar com o legislativo. É investimento. O legislativo é a fração do serviço público, do setor público, que transborda a democracia. É lá que a democracia acontece, assim como acontece na Câmara, acontece no Legislativo Gaúcho, acontece na Câmara Federal, mas as pessoas ainda têm uma visão equivocada disso, para esse nosso país. Muitas pessoas não entendem, doutor, que se com o legislativo fiscalizando e atuando é ruim, imagine sem legislativo fiscalizando e atuando, o que seria? Aí seria uma casa da mãe Joana, cada prefeitura teria um rei, teria um imperador que faria o que bem entendesse, né? Então, é importante destacar que toda a Câmara de Vereadores deve ser atuante. Se ela não está sendo atuante, ela está pecando, está abrindo mão de um poder que é dela, que é fiscalizar, que é agir, que é legislar, que é atuar em prol dos interesses dos seus munícipes, do município. Isso ainda, talvez, a gente consiga. Eu sei que é um trabalho que tu desenvolve há muito tempo, assim como eu faço, e a gente tenta fazer com que os ocupantes dos cargos eletivos na Câmara Municipal de Vereadores entendam de que você não é vereador, você está vereador, você está representante do povo, você está a serviço do povo. O poder não está para que você se sirva dele, você está a serviço do poder. Todo poder sempre traz uma carga enorme de responsabilidade. E nós embora tentamos, eu e o Jairo, palestras, eu não sei, eu perdi a conta de quantas vezes a gente apareceu. Eu já perdi a conta de quantas palestras dei. Não que isso me faça melhor. Também. O que acontece contigo, né, Jairo? E sempre pelos nossos perfil de trabalho profissional, a gente bate nessa tecla de que as pessoas precisam entender a necessidade de que, ao ser condicionado como representante do povo, deve assim agir, como representante do povo, ouvir as necessidades, trazer as demandas públicas e apresentar soluções. Eu costumo dizer que algumas pessoas elegem vereadores que custam muito caro. E existem vereadores que custam muito caro para a sociedade. Mas existem vereadores que são mal remunerados pelo trabalho que desenvolvem. Assim como a prefeitos mal remunerados e secretários mal remunerados. Mas isso é uma questão democrática que nós não temos como fugir. Às vezes, uma determinada cidade tem um parlamento mais atuante e, às vezes, nós temos um parlamento mais subservente, que aceita as imposições, né, de determinados grupos políticos ou de determinados grupos financeiros da cidade e fazem somente aquilo que aquelas pessoas querem, em detrimento à população. E em períodos de Covid, isso se torna mais presente, em períodos de pandemia, como nós estamos vivendo. Se o grupo político não tem um viés em prol da igualdade de oportunidade para todas as pessoas que estão ocupando o mesmo espaço territorial conhecido como município, nós teremos o benefício em prol de uma ou outra classe, seja ela política ou econômica. E nesses períodos difíceis é que o bom gestor aparece. Período simples, onde tem mar de marinheiro, como é que eles chamam? Onde tu tem mar de almirante, né? Que tá tudo muito bem, que o vento tá soprando de boa, tem dinheiro. Velocidade de cruzeiro. Quando tá tudo tranquilão, né? Aí fica fácil ser gestor. Agora, a gente reconhece bons gestores e bons agentes políticos, principalmente vereadores, nesse momento. É nesses momentos onde você tem que saber o que está fazendo, entender o que está indo o mais rápido possível e tomar as decisões, né, de forma adequada. Mas nem sempre, óbvio, que algumas pessoas não conseguem fazer isso, porque querendo acertar, às vezes se erra. Isso é próprio, é do ser humano, nós erramos muito, né? Essa semana, doutor André, veio ao meu conhecimento uma situação totalmente atípica. Sabemos que os municípios aí da região
da região de Lajeado, região do Taquari, do Alto Taquari, do Baixo Taquari, sofreram com as enchentes, né? A maior enchente da história. Isso, a maior enchente da história. Não vou citar o nome do município, mas um município X, em razão da enchente, a Câmara de Vereadores acabou contratando a empresa de um vereador para fazer a mudança dos móveis da empresa, os móveis da Câmara de Vereadores, porque a Câmara de Vereadores estava por ser inundada, né? Prestes a ser inundada, então foi o vereador lá, ofereceu sua empresa de transporte, seu caminhão, para mudar os móveis, questão de 300, 400 metros, fizeram a mudança para uma sala de aula do município. Aí, o povo viu isso, viu o vereador fazendo esse serviço, pensou, o cara está fazendo trabalho social, que legal, né, que bonito. Só que, 2 dias depois, saiu uma nota de empenho, custo para transportar os móveis da Câmara de Vereadores, 300 metros, mais de R$2.000, que a Câmara de Vereadores pagou efetivamente para esse vereador, para essa empresa desse vereador. Isso é lamentável. Provavelmente... Aí você se aproveita do momento de desastre, o cara se aproveitou do momento de desastre, do momento triste, lamentável na história da cidade, foi a maior enchente da vida daquela cidade, para lucrar, né? Para lucrar em cima do que é público, em cima do dinheiro público da Câmara de Vereadores. Mas não vamos longe, Jair, não vamos longe. Eu tenho conhecimento e eu conheço as pessoas. Outro dia eu estou assistindo televisão e falo para minha esposa, para o meu filho, aquele cidadão ali que está sendo preso, eu conheço. Eu já estive com ele em vários lugares. Ele é vereador numa cidade de um estado do centro-oeste do país, e valendo-se da condição humanamente desfavorável, vamos dizer assim, né, da pandemia, participou de um esquema fraudulento de venda de respiradores e demais utensílios para combate à pandemia. Mas esses desvios de caráter, eles acontecem. Do ser humano, esses erros acontecem. Agora, imagina se um parlamento não fosse se nós não tivéssemos sistemas de controle, né? E esses sistemas de controle é que precisam, nesses momentos onde o parlamento esquece do que deve fazer, atuar. No caso lá desse vereador conhecido meu, obviamente a Polícia Federal bateu na porta dele, 6 horas da manhã, com uma ordem de prisão, e levou, entre outras coisas, o dinheiro que havia sido arrecadado e outros bens, né, tecnológicos que dariam a informação do crime como um todo. Isso é um desvio de caráter reprovável. Assim como acontece com pessoas que se valem da ignorância ou se valem de uma condição desumana, como foi o fato da região do Vale do Taquari, onde eu tenho informações, né, de pessoas da região de que foi absurdo o que aconteceu, um absurdo, assim, de algo inacreditável, a quantidade de água que acabou invadindo a cidade, o prejuízo que isso causou. Alguém se valer disso? Se alguém se vale da fragilidade humana para esse tipo de situação, não poderia. As urnas devem fazer a seleção natural, né? Até o pessoal me questionou. O pessoal me questionou a situação, me mandaram os comprovantes, me mandaram empenho, comprovante de depósito, conta bancária, me mandaram tudo. Eu disse para eles, olha, não adianta mandar para mim, o caminho de vocês é mandar para o Ministério Público, eu passei o link do Ministério Público e passei o e-mail do Tribunal de Contas, mandem para esses órgãos de controle e deixem que eles ajam. Não, vocês não têm por que tá brigando em rede social quando vê ser processado aí, perder a paciência, falar um palavrão e responder um processo. É bem simples, vocês estão com os documentos em mãos, encaminham aos órgãos de controle, Ministério Público e Tribunal de Contas, que com certeza o presidente e esse vereador serão responsabilizados, né? Porque é um abuso se aproveitar de um momento triste como esse para agir dessa forma, né? E as urnas com certeza cobrarão respostas também, não tem dúvida nenhuma, né? Nós acabamos enfileirando 3 grandes temas, né? O distanciamento social, a necessidade de critérios para se estabelecer trabalho via home office, né? Nós falamos aqui em contexto geral, e também sobre o plenário virtual das sessões. Jaro, eu vou te fazer uma pergunta, eu sei tua posição, mas eu gostaria que tu externasse ela para quem está nos assistindo.
Com relação ao plenário virtual, você tem algum tipo de... Pela experiência que você tem acompanhado na Assembleia Legislativa, dá resultado efetivo a realização de sessões em plenário virtual ou tu ainda sente saudade de que as coisas aconteçam de forma presencial? Dentro do atual contexto, o que para ti seria mais adequado? O plenário virtual, ele permite cumprir à risca uma parte do papel do legislativo, que é votar. Só que, de outro lado, ele deixa muito a desejar na parte de discussão. Aqui na Assembleia, em sessões antes da pandemia, em sessões efetivas, né, em plenário, todo mundo em plenário, sessões presenciais, nós víamos que a discussão, às vezes, fazia o deputado mudar de ideia, fazia o deputado aprimorar a ideia dele, surgia uma emenda de plenário que melhorava o projeto de lei que estava em votação, dava alternativas para que se melhorasse o trabalho do deputado. E o plenário virtual, não. O plenário virtual tem uma restrição de tempo bem menor, porque, por ser virtual, se torna cansativo, né? Você ficar na frente da tela de um computador, ouvindo 55 deputados, então é cansativo o plenário virtual. Eu vejo que o plenário virtual serve para cumprir a função do parlamento naquilo que fala em legislar. Mas nem no legislar ele cumpre 100%, porque o legislar requer debate. E o debate não acontece no plenário virtual. Não acontece como deveria acontecer. Então, na minha opinião, assim que passar a pandemia, acredito que deva se voltar com urgência ao plenário presencial, físico, porque é aí que está a essência, na presença dos deputados, lá no plenário, que está a essência da democracia, naquele debate real, frente a frente, olho no olho, que se percebe, que se verifica que a democracia mesmo está se realizando. Eu fico imaginando como pensariam os gregos, né, nas ágoras antigas, como se dariam uma discussão com uma máquina. Como pensariam esses pais da democracia, como poder realizar essa necessidade humana de debater com um aparelho. Eu preciso te confidenciar aí para as pessoas, né, de que eu estou muito habituado a teleconferências, o dia todo, basicamente. Mas no início nós fazíamos, eu fazia ligações. Passou um tempo e isso começou a me trazer um certo desconforto. E as telechamadas, as ligações por imagem, por vídeo, passaram a ser uma necessidade. Porque precisa ver gente, né? Senão, uma hora dessa, nós vamos bater pina, como se nós morássemos em um planeta sozinhos. Então, isso precisa ver gente. Mas também já percebi de que não é só a questão do contato humano que é necessário para que a vida aconteça. Os embates, a vida acontece nos embates. A sociedade é moldada e melhorada no choque e no conflito das ideias. Até mesmo nas rusgas que acontecem no plenário, que são comuns, que muitos, talvez alguns que nos assistam, não entendam estão nos assistindo, não entendam de que, às vezes, a discussão em plenário ela é pelas ideias. Até mesmo pode ser um pouquinho mais ríspida, mas ao final do debate, a urbanidade deve prevalecer e a sociedade só cresce com isso. Por mais que eu... Com certeza. Uma visão voltada para a direita ou para a esquerda, em favor desse ou daquele partido, é o debate que fortalece a sociedade. E eu também tenho comigo de que o plenário virtual é um mecanismo, é um mal necessário para essa nova realidade. Passado esse momento, nós precisamos realizar sessões presenciais. Mas o que também não podemos fazer, o que algumas câmaras têm feito e que me traz assim, um desespero quando eu vejo acontecer, é sessões presenciais de minutos para cumprir tabela. É aquele jogo do VO, sabe? Dá o toque no meio de campo e fulano venceu. Vai todo mundo para casa para justificar erroneamente o pagamento do subsídio. Estamos fazendo... Não, as nossas sessões são presenciais. Tá. Mas sessão presencial de que jeito? Não vai público, só vai os servidores que não estão no grupo de risco e a imprensa
ainda assim nós vai só um membro de cada empresa. Mas os princípios constitucionais, doutor Jairo, nesses casos? Os princípios são mortos. Mortos e assassinados, enterrados. Então, o que é inadmissível, né, doutor André? O que é inadmissível, na minha opinião, é que hoje nós temos tantas ferramentas tecnológicas para se fazer a transmissão de uma sessão. Você tem o Facebook, você tem o YouTube, você tem o Instagram, você tem um monte, tem uma dezena de programas que você pode transmitir, que o pessoal vai assistir, e eu vejo câmaras de vereadores, na minha opinião, é uma opinião bem, bem concreta minha, a Câmara de Vereadores que hoje não transmite sua sessão, não tem um canal no YouTube, no Facebook ou no Instagram, algo está errado. Eu já olho com desconfiança, algo está errado. Porque se eu sou vereador, o vereador vive de sua imagem. E como você vai vender sua imagem? Aparecendo. E como você vai aparecer? Qual é a melhor forma de aparecer? É no Facebook, é no Instagram, uma gravação no WhatsApp. Quando eu vejo que câmaras de vereadores não estão transmitindo suas sessões, mesmo agora em sessões virtuais, pelas redes sociais, eu fico com o pé atrás e fico com uma certa desconfiança. Porque se sou eu vereador, se sou eu presidente, eu abro todas as redes sociais para transmissão da sessão e transmite de início a fim, sem medo nenhum, porque a sessão é pública. E nada melhor do que transmiti-la pelas redes sociais, que hoje são de domínio público. Vale a máxima, né? Publicidade, canja de galinha, nunca fez mal a ninguém. Exato, eu concordo plenamente. Absoluto, né? Concordo. Fato de, às vezes, algumas câmaras... Eu tenho uma coisa que me entristece, entre as várias que me entristecem, mas ligar para uma Câmara de Vereadores e ter uma resposta quando peço pelo número do telefone do vereador, por favor, você pode me passar o número do fulano e tal? Não, ele não autorizou passar o número do celular dele. Ou ele não quer que você... Quando é candidato, ficam gritando aos quatro ventos, inclusive botam no santinho o número do telefone. Qualquer coisa, fala comigo. Depois de se eleger o vereador, ninguém mais encosta. E aí, esse momento, é isso que faz com que as pessoas vejam o legislativo como um custo, um peso para a sociedade. Quando você tem membros do legislativo, e isso não é um defeito do parlamento municipal, isso é um defeito das pessoas que lá estão. São pessoas que não estão comprometidas com o serviço público. O legislativo não tem preço, não há preço que possa ser referido ao trabalho exercido pelo legislativo. Agora, para algumas pessoas custam muito caro. Tem um preço muito alto para a sociedade, mas são as pessoas. E aí pedir para fechar esse ou aquele local não serve de absolutamente nada, porque isso não está correto. As instituições servem para dar para a democracia poder, para que a gente possa estar aqui, eu e o doutor Jairo, falando sobre o que nós pensamos e sobre o que nós imaginamos. A democracia nos dá... Livremente. Então, me preocupa muito o fato de que câmaras municipais suspendam transmissões muito de forma errônea, as transmissões das sessões, que é o que agora vamos nessa última parte da nossa live aqui, para encaminhar os encerramentos antes que o Eduardo apareça e diga que a gente tem que parar, que são as condutas vedadas. Então, muitas câmaras, erroneamente, já começaram a suspender as atividades da transmissão das sessões virtuais ou das sessões presenciais, porque imaginam que poderiam cometer um crime por conduta vedada, doutor Jairo. Para quem está nos assistindo, conduta vedada é aquela determinação legal para que o agente público, seja ele prefeito, vice-prefeito, vereador ou servidor público, não age em favor de candidato, partido político ou coligação. Está na Lei Geral das Eleições. Então, algumas câmaras têm medo de cometer esse crime, mas as câmaras, às vezes, têm medo de cometer o crime de transmissão da sessão, o que é um absurdo, né? Porque há um período para isso, e não tenho medo, por exemplo, de autorizar gastos irregulares em período vedado, em momentos vedados. E o doutor Jairo fez uma referência muito interessante no início, que trata, e eu gostaria que tu colocasse isso, Jairo. Acho que isso é importante, essa questão envolvendo a aquisição. Eu tenho uma posição muito tranquila com relação à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do Covid. E o doutor Jairo me estava me confidenciando de que na Assembleia hoje, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, hoje foi protocolado um procedimento a fim de estabelecer alguns critérios que não são estabelecidos.
e isso gera uma confusão na mente das pessoas. Doutor Jair, coloca essa situação desse procedimento com relação ao ato médico. Como é que vocês estão agindo nesse sentido? Na verdade, o Conselho Estadual de Saúde emitiu uma resolução, número 05/2020, proibindo a aquisição de medicamentos que hoje têm ou não comprovação científica, mas que estão sendo utilizados no combate, no tratamento ao Covid. Nem preciso citar o nome dos medicamentos, todo mundo já sabe, já ouviu falar. Mas o Conselho Estadual de Saúde exorbitou das suas atribuições e disse que ninguém no estado do Rio Grande do Sul pode comprar esses medicamentos para distribuição gratuita, nem municípios e nem o estado. O Conselho Estadual de Saúde não tem poderes para proibir. Então, tomando ciência dessa resolução, conversei com o deputado Capitão Macedo, líder da bancada do PSL, e entramos com um projeto de decreto legislativo para suspender os efeitos dessa resolução, que não tem fundamento legal nenhum, porque ela interrompe a relação paciente-médico, adentra na esfera privativa do ato médico, e, enfim, é uma aberração total, feita posicionamento totalmente ideológico. Com essa assustação, não queremos que seja distribuído a todo o Rio Grande do Sul esses medicamentos, mas o médico tem que ter o direito de prescrever se ele acha que vai funcionar. E o paciente, se pedir, se aceitar a prescrição, tem que ter o direito de tomar esse medicamento. Você não pode negar o medicamento só porque na bula dele não consta que ele é para isso. Existe um estudo, doutor André, que eu me baseei para montar o decreto legislativo, a justificativa dele, de que 30% de todas as doenças são tratadas com medicamentos que na bula não consta que ele serve para aquilo. É um estudo concreto, né, estudo sério, de uma universidade americana, que diz que 30% das doenças, se você dá um ibuprofeno, por exemplo, para algo que não consta na bula, mas ele funciona, está aí. Então, você não tem por que negar o medicamento a uma pessoa se há uma chance de que ele de que ele funcione. Especialmente agora, vivendo uma pandemia como vivemos, em que não há solução nenhuma, não se mostrou nenhum remédio 100% eficaz. Então, não havendo nenhum remédio 100% eficaz, vamos apelar porque for necessário. E há vários municípios da Serra, principalmente, em que o Ministério Público Federal está propondo um TAC para que esses municípios adquiram esses medicamentos. Um TAC, nós chamamos o TAC do bem. Eles querem que os municípios adquiram esse kit COVID, né, que é a cloroquina, azitromicina e zinco, alguma coisa assim, e mais ivermectina, adquiram e deem para as pessoas no início dos sintomas. E os prefeitos, hoje são em torno de 30 prefeitos que assinaram o TAC e vão comprar esses medicamentos e vão dar no início dos sintomas para as pessoas. E o Conselho Estadual de Saúde vem numa linha totalmente contrária, dizendo que não pode. Então, uns dizem que pode, outros dizem que não pode. O que nós queremos é que o médico diga que possa ou que não possa. O teu médico da tua confiança, dentro da tua liberdade, dentro da liberdade dele. Porque vivemos, enfim, num país ainda livre. Graças a Deus. Ainda livre. Então, que o médico tenha essa liberdade de prescrever o que ele quiser e o paciente tenha a liberdade de aceitar a prescrição do médico, reconhecer que pode haver efeitos colaterais, mas entre correr o efeito colateral ou acabar vindo a óbito por Covid, eu prefiro 1000 vezes tentar todo e qualquer tratamento e vamos à luta, né? Eu me oponho à aquisição do kit quando ela tem uma finalidade espúria. E concordo. A finalidade é aquela onde o secretário municipal da saúde diz o seguinte: nós iremos adquirir o kit, queiram os médicos ou não. Vai ficar aí à disposição. Concordo. De que a aquisição de um bem que é perecível, porque o medicamento tem prazo de validade, e não entrega à população, vai gerar um prejuízo. Poderia ser adquirido outro medicamento. Então, gastar recurso público sem que haja uma demanda, ou comprar algo sem uma demanda, é falta de interesse, de motivação pública. E aí nós temos um ato de improbidade. Então, assim, não concordo plenamente. De prefeitos que decidem a aquisição do medicamento. São as demandas públicas. São demandas públicas detectadas e solicitadas pelos profissionais.
Então, são os médicos que vão dizer, olha só, nós queremos, vamos aqui fazer, vamos tentar no SUS medicamentos do kit Covid. Perfeito, eu não vejo problema algum. Se eu fizesse isso, e eu acho que a tua mesma posição, Jair, nós estaríamos sendo estelionatários do conhecimento da lei, o que nós não somos, nós somos advogados. Com certeza. Não podemos nós intervir na relação médico e paciente. Nem o prefeito nem o secretário podem intervir e sair correndo para comprar o medicamento, porque tanto você quanto eu, nós sabemos que muitos gestores, nesse momento, aproveitando da fragilidade, da quantidade do recebimento de recursos via União para aquisição de medicamentos e enfrentamento à Covid, estão querendo encontrar alguma compra de oportunidade para beneficiar certos interesses, como já dizia o saudoso Brizola. Então, não é nesse sentido. Eu entendo de que o kit Covid pode ser entregue à população, sim, desde que os médicos do Sistema Único de Saúde ou do Sistema Municipal de Saúde estejam cientes e queiram, juntamente com seus pacientes, fazer uso dessa medicação. Aí está completamente adequado. Eu sou plenamente... E aí eu fui olhar a composição do Conselho Estadual de Saúde. Vocês sabem quantos médicos tem dentro do Conselho? Tem um médico. Mas eu acho que é absurdamente inferior. É um médico. Então, você pega um Conselho Estadual de Saúde, que é um órgão político, porque tem nomeações políticas, e vai querer impor regras a todo um Estado. É um absurdo, né? Inclusive, entrar na esfera do poder do município. O Conselho Estadual de Saúde não tem poderes para interferir como o prefeito vai gastar ou deixar de gastar o seu recurso. Tanto é que o nome já chama conselho, aconselhadora. Conselho, você Exato. aquela decisão. Agora, a discricionalidade do ato é do gestor, não, o conselho não tem. Do gestor, não tem nem dúvida. Então, isso visamos combater hoje com um decreto legislativo, um projeto de decreto legislativo que foi protocolado hoje, né, para avisar combater essa extrapolação das competências que tem esse conselho. O conselho não serve para proibir, o conselho serve para orientar e aconselhar o gestor, só isso. Ele não pode proibir algo que é da liberdade de um médico e da liberdade do paciente. Lá, Eduardo. O Eduardo apareceu para acabar com a nossa festa. Opa! Tudo certo? Tudo certo. Tá. Temos perguntas? Tudo em ordem. Pessoal, vamos entrar para a fase final, né? Para a parte final do nosso encontro. Então, a gente agradecemos a excelente aula aí dos nossos parceiros, desejamos uma boa noite a todos, e lembrando que a nossa próxima live está marcada para o dia 29 de julho, na próxima quarta-feira, no mesmo horário, e lembrando também que esse encontro estará salvo e disponível no canal do IBCP, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado aí pelo Jairo, Camilo, pelo encontro e pela aula, uma boa noite a todos, e até o nosso próximo encontro. Jair, quer fazer os... Ok. Uma boa noite, agradeço, Eduardo, agradeço a parceria do Dr. Camilo, grande irmão aí de luta, de combate, do bom combate. Gosto de combater o bom combate ao teu lado, doutor André, porque sei da tua capacidade, da tua inteligência e sei da tua boa-fé em combater esse bom combate, em trazer boas respostas, em trazer boas alternativas e boas medidas para que pelas câmaras municipais e vereadores, comecemos a melhorar o nosso país. Um abraço a todos, então, um abraço ao IBCP, Eduardo, Giovanni, e obrigado pela oportunidade, e com certeza teremos outras, estaremos à disposição. E obrigado a todos que nos ouviram também, que nos assistiram, lógico. Cara, Jairo, sabe que, não preciso te falar, né? Não precisamos rasgar cedo entre nós, né? A nossa relação profissional e de amizade é completamente ímpar. E eu quero agradecer o Eduardo e o Giovanni por ter permitido, agora fazem mais de 6 meses que eu e o Jairo não nos encontramos pessoalmente, mas mantemos essa relação e estar hoje, nesse momento importante da sociedade, debatendo esses assuntos através de um canal permitido pela IBCP é de uma grande valia. O Jairo é um grande lutador, não só de artes marciais, mas um grande profissional, tenho meu respeito e minha admiração. Tudo que ele falou de mim é
é só perfumaria, né? Porque os amigos tendem a sempre exaltar cada vez, assim, e muito as nossas competências, que não são tantas assim, doutor Jair, como as suas, eu tenho certeza que são. Eu agradeço muito as pessoas que devotaram o seu tempo para nos acompanhar e assistir um pouco desse debate, muito embora algumas pessoas talvez estivessem esperando posições diferentes, né? Mas não encontrariam em nós. Eu e o Dr. Jair temos uma posição muito tranquila com relação ao direito, com relação à vida, com relação ao serviço público, e o nosso melhor sempre vai ser dado com absoluta certeza. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês, e espero que, independente do time que torçam, o meu ganhe, tá bom? Abraço, bom Grenal para todo mundo, até mais. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.